Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Espero que você esteja bem, com fé, com saúde, com alegria, porque nesse mundo nós precisamos ter esses estímulos tão importantes para que nós possamos prosseguir. E graças a Deus, o nosso Pai, que nós podemos superar ambientes ruins para que possamos viver com a qualidade de vida que só a nossa fé pode produzir entre todas as situações. Eu quero ler com você o texto de 1 Samuel, capítulo 1, é a história de Ana e Eucana, que queria ter sua família. E a Bíblia diz assim: houve um homem em Ramataim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, a Efrimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Se você se lembra, essa é a história de Samuel e a sua esposa. Sua esposa não pode ter filhos. E isso para ela, aquele momento, era uma grande angústia que gerava no seu coração amargura. E aqui mostra a história de como uma pessoa, com a sua fé, superou ambientes ruins. Eu me lembro que eu gostava muito de assistir aquele seriado da televisão. Aliás, seriado é um nome antigo, viu? Você tem que dizer série. E naquela série tinha Todo Mundo Odeia o Chris. Muita gente já viu. Mas um dos seus episódios mostra um momento em que o Chris não consegue ser melhor do que o seu irmão. E ele ficava naquela luta, aquela luta grande, e para que fosse mais notado do que o seu irmão, ou tão notado quanto, e não conseguia, porque ele estava num ambiente que precisava superar a si mesmo e superar o ambiente em que ele vivia. Mas as respostas estavam todas com ele. Bastava ele viver sabendo quem era, sabendo como poderia acontecer a sua vida, de forma com que ele tirasse esse tempo mais leve para si. Então, aqui eu gosto de lembrar também o episódio de Ana. Ana é a personagem principal, que vai ter a sua história revertida quando você lê a palavra. Ela era uma mulher considerada deficiente para a sua época. Não conseguimos, porque nós vivemos num mundo diferente, não conseguimos perceber o impacto que havia naquela cultura quando uma mulher não podia ter filhos. Uma mulher sem filhos, ela roubava possibilidades da família. E Ana não suportava mais isso. Era muita angústia para ela. Mas eu acredito que a fé que a Ana tinha podia fazer com que ela superasse o seu ambiente, superasse a sua cultura, através de uma postura firme que só a fé no seu Deus poderia promover. Uma coisa interessante que eu gosto aqui, depois você pode ler com atenção, capítulo 1, lá de 1 Samuel, é o verso 10 e 11. O verso 10 e 11, ele fala assim, da Bíblia: Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o edificarei ao Senhor. Por todos os dias da sua vida ele será dedicado ao Senhor, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Aqui nós percebemos que Ana não teve receio nenhum de apresentar-se a Deus como era. Se na época da série do Todo Mundo Odeia o Chris, ele tinha que fingir o tempo todo, fingir que era melhor do que o irmão, mas geralmente isso não dá certo, porque eles não conseguem. Ninguém consegue fingir o tempo todo. Mas aqui nós percebemos que Ana, ela quis se apresentar diante de Deus como ela era. Isso é muito importante. Nós nos apresentarmos como somos. Eu não sei se já passou pela sua mente, pela sua cabeça, que às vezes nós temos tanta vergonha de coisas que fazemos que até confessar já fica difícil. Até confessar a si mesmo
e a Deus já fica difícil. Mas há libertação quando você e eu temos essa ousadia. Uma das grandes bênçãos é podermos apresentar diante de Deus como somos, sem máscara. Nesse tempo que nós temos das máscaras, diante de Deus é sem máscara. Ela estava aqui amargurada, e assim que ela fala com Deus, de coração para coração, muito da religião que nós vemos por aí hoje em dia, a religião ela é uma encenação, é um tentar impressionar, mostrar o que somos, né, o que não somos, procurar ser forte, quando na verdade nós estamos sob sérias crises de identidade. Muitas vezes a religião sem a fé verdadeira, sem Deus, ela mascara a gente. A gente tem que se apresentar com o que nós não somos. Isso é uma grande prisão. Esse problema de não querermos ser nós mesmos, ou não termos essa liberdade, é o que está por trás de muitas neuroses, psicoses, complexos de inferioridade, essas doenças que nós vemos, né, que tão comum hoje em dia. Mas Deus nos chama para sermos autênticos, como Ana foi autêntica. Ela ali com amargura de alma orou ao Senhor, diz a palavra. Nós vemos isto. Eu gosto de lembrar algumas frases de um autor, por exemplo, que eu li, chama Sam Wood. Ele era um dos diretores mais famosos de Hollywood, né, naquele tempo que Hollywood fazia muitos filmes, e ele era um desses diretores. E ele então conta que a sua maior dificuldade era encontrar jovens aspirantes, né, a atores e atrizes, que fossem eles mesmos, que não fingissem e nem imitassem outras pessoas, mas que eles fossem autênticos, porque este é o segredo de muitas pessoas terem sucesso na vida, porque são elas mesmas, elas não fingem, elas não mudam de personalidade, elas são o que são diante dos outros, diante de Deus é o mais principal, porque tudo que nós fazemos diante de Deus, ela reflete o que fazemos diante da sociedade, das pessoas que estão à nossa volta. Ana foi autêntica, isso conta muito, que ela orou ao Senhor e ficou ali com a sua alma quebrantada diante de Deus, o Senhor. Uma segunda coisa interessante da história da fé de Ana, que ela superou ambientes ruins, nós encontramos no verso 12 aqui até o 14. Fala assim: Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe da bebida. O sacerdote observa Ana e o seu julgamento está bêbada. A gente pensa que se nos quebrantarmos na igreja, numa reunião de oração, num culto, as pessoas vão pensar mal de nós. Já pensou assim? Uma vez alguém chegou para mim e disse: pastor, eu tenho medo de chegar lá, alguém orar por mim e eu cair endemoniada. Aí eu disse: melhor ser livre do demônio do que deixar ele aí dentro. Você tem que ter vergonha de não ser aberto à libertação, certo? Às vezes nós temos vergonha, nós temos medo de que os outros nos julguem a nossa oração, o nosso pedido, o nosso clamor. Ana sabia que a sua oração tem que ser proporcional à sua necessidade, né? Se orarmos com displicência, sem fervor, sem o desejo de sermos respondidos, a nossa oração não é urgente, então tem espaço para outras coisas. Mas quando a gente ora com o sentido da urgência, nós oramos bastante e fervoroso. É isso que marca a nossa vida de fé, a nossa vida diante de Deus em oração. Orar bem não é medido pela extensão, né, pelo tamanho, porém a gente ora de forma fervorosa para revelar o que está no nosso coração, o nosso desejo, o que é importante para nós. Não podemos ter vergonha de ser mal interpretados, de buscar a Deus, de nos quebrantar diante de Deus como Ana fez, porque a fé que está em nosso coração, ela deve ser uma fé ativa, viva, né? Uma fé que ela afeta a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ser, que nos quebranta. Isso conta muito, não é? E às vezes a gente pensa: vamos nos interpretar mal,
Não precisa pensar assim, o importante é viver a sua fé. Ana estava ali, fazendo do seu momento lá no lugar de oração, um momento único, importante, precioso para ela. Isso conta muito. No outro verso importante da Bíblia que nós lemos, ele se encontra no verso 11. Olha o que a palavra de Deus diz. Ela fala assim: ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, não se esquecer da sua serva e lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Nós precisamos sempre descobrir o nosso papel no mundo para sermos felizes. Ana mostrou isso. Esse voto mostra que ela não só queria desempenhar o papel que lhe era pedido, mas ela queria fazer aquilo com dedicação, e era aquele foco da sua vida. Ela não tinha outras aspirações. Ela não queria governar nada, não queria riqueza, ela nem queria vingança da sua rival, a Penina, que vivia atormentando a sua vida. Ela sabia o seu lugar e estaria feliz com o seu aparente pequeno papel de ser mãe de um menino que honrasse a cultura e a família que ela estava formando. Com isso a gente sabe que ninguém tem um papel sem importância. Todas as pessoas têm um papel importante. Todos têm um dom a desempenhar nesta vida. Todas as pessoas que vivem com alegria, com fidelidade ao seu chamado, ela está feliz com aquilo que Deus chamou para ser. Ana sabia que o seu papel de mãe não era irrelevante. Ela queria aquele papel para que fosse honrada na sua fé, e aquilo para ela era importante. Ana tranquilizou o coração na graça de Deus. Ela acreditou que o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, como ela diz aqui, a palavra de Deus diz, estava respeitando a sua dor. Na verdade, Ana teve 3 filhos e 2 filhas depois de Samuel, que viria a ser ungido e ungir o rei, que era o rei Davi. Ana sabia do seu papel e estava feliz com ele. Não sei qual é a sua vida, mas quando você descobre o seu papel no mundo, e não aspira a ser o que não foi chamado a ser, não aspira e nem inveja as pessoas que têm outro dom, outro chamado, mas você é feliz em ser aquilo que é. Seja um papel como Ana, queria ser mãe, seja um papel na sua profissão, mas aquele papel específico, seja um serviço na igreja ou um serviço na sua família, aquele papel é importante. E quando você sabe e se conscientiza da importância que você tem no mundo, você se torna feliz e muda o seu ambiente à volta, e você muda a sua concepção, muda a direção da sua vida. Todos nós temos papel importantes, isso conta muito. Eu conversava com um pastor amigo e ele dizia: ora, tem um médico que trata do paciente, e tem a pessoa que faz a esterilização do ambiente. Os dois são importantes, o que esteriliza e o que opera. Porque se quem esteriliza não faz bem o seu papel, o papel do médico vai ser um papel que corre o risco de infecções. Então todos têm o seu papel, e Deus deseja que na história nós desempenhamos o papel a qual fomos chamados. Veja aqui o papel de Ana. Depois aqui ela não aparece mais em muitos lugares, mas o seu papel estava específico no capítulo 1 de Samuel, como alguém que servia a Deus naquilo que foi chamado, e fez isso com alegria, e foi honrada no que se propôs a fazer. Deus só não deu Samuel, que seria aquele homem, que Deus usou na história, mas ela deu mais ainda, deu o papel de mãe de muitos filhos, porque ela desejava e queria ser assim. Isso é importante. Uma coisa importante que nós vemos na palavra ainda, é que você e eu não devemos nos preocupar com as suas deficiências, com as suas limitações, pois só é aceito por causa de Jesus Cristo, e Ele nos torna eficientes.
Eu gosto do livro de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5, que fala assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Que verso importante, né? A palavra de Deus fala: a nossa capacidade vem de Deus, e a capacidade que Ele colocou na sua vida é específica. Veio de Deus, e Ele vai honrar o seu chamado, a sua vida, e mais, não se compare e haja aceitando, né, até as suas limitações. Às vezes eu me vejo, eu sei que você se vê também, muito limitado em muitas coisas, e às vezes nós queremos ser e desempenhar o papel de outras pessoas. Não adianta, o papel daquelas outras pessoas são específicos, e se eu ficar me comparando a cada uma, eu não vou conseguir ser feliz e nem desempenhar o papel a qual fui chamado. Da mesma maneira que eu não tenho chamado para fazer o que outros fazem, as outras pessoas não têm o mesmo chamado para fazer o que eu faço, e eu preciso aperfeiçoar diante de Deus naquilo que eu faço. O Senhor Jesus, Ele é objeto de toda a aceitação de Deus. Deus amou a Jesus, Ele é a afeição do seu Pai, e por Ele os afetos do Pai também são nossos. Que posição privilegiada para nós, né? Criaturas pecadoras, pobres, mas enriquecidas com a obra de Cristo na cruz, que se tornou aceito incondicionalmente, né, diante do Pai, e nos fez aceitáveis diante do Pai incondicionalmente. Isso é maravilhoso. Por isso Deus enviou Jesus para que a perfeição que Ele deseja fosse em Cristo Jesus e não de nós, e para que nós desempenhássemos a nossa vida, desempenhássemos a nossa existência com fé, com alegria, da grande aceitação na qual fomos recebidos, que é a aceitação em Jesus Cristo. E toda a graça e toda a capacidade que nós temos, ela vem de Deus, e reconhecer isso traz um grande descanso para a nossa alma, porque a nossa alma é cansada, a nossa alma precisa descansar em Cristo Jesus. E assim como Ana, nós podemos superar os ambientes ruins através da nossa fé, da nossa força, a nossa alegria no Espírito Santo, que está sempre conosco. É fácil a gente conversar sobre essas coisas aqui, né? No momento de pregação, momento em que você está na igreja, momento em que você tem um tempo especial com a vida com o Espírito Santo. Mas quando a gente sai para a sociedade, conversa com os outros, trabalha, estuda, vende, né, o que nós temos para fazer, para ganhar a vida, tudo isso são nesses ambientes que Jesus entra, e nós podemos desempenhar o papel da nossa vida, superando ambientes nem sempre que são ambientes favoráveis à nossa fé, favoráveis à nossa vida, favoráveis ao que nós acreditamos, mas nós vamos, e com a força do Espírito Santo podemos superar ambientes ruins por causa de Jesus Cristo, que faz toda a diferença na nossa vida. A Bíblia mostra que Ana foi autêntica, ela foi ela mesma, ela se entregou em sinceridade diante de Deus. Há um momento na vida da gente que toda pessoa chega à conclusão de que invejar e imitar os outros é ignorância, é um suicídio da personalidade, e de que deve aceitar a si mesmo, independentemente das consequências que elas vivem, sendo fiéis a si mesmos, tal como ela é. E que embora o mundo tenha muito ouro e riquezas, o mundo faça com que a gente viva uma vida de imitação, nenhum grão de milho ou pedra preciosa virá às nossas mãos, nenhum dinheiro virá às nossas mãos, a não ser pelo trabalho que se dedica no pedaço de tempo e de vida na qual nós fomos chamados a cultivar. Cada um de nós somos únicos. Se você mesmo não vai receber e aceitar quem você é, você terá dificuldade. Mas se você andar com Jesus na sua vida,
eu tenho certeza que Ele lhe dará força suficiente para ser autêntico, para ser fiel ao seu chamado, para ser alguém que faz diferença no pequeno espaço onde você foi chamado. Talvez você e eu não mudemos a história do mundo, mas você pode mudar a história de pessoas ao seu lado e vai fazer isso com fidelidade. Eu acho muito interessante a história que nós lemos de Ana, uma pessoa que era sincera, uma pessoa que era crente, uma pessoa que não deixava se abalar pelas circunstâncias e nem tinha inveja da sua rival e nem desejava o mal da sua rival, a Penina. Mas ela se esforçou diante de Deus para ter a vida que ela sonhou. E aqui nós vemos Deus colocando essa mulher no curso da história, porque é como alguma palavra que nós lemos na Bíblia fala que os olhos do Senhor andam por toda a terra para buscar aqueles que são fiéis. E talvez essa tenha sido a história de Deus olhando para a terra, buscando uma pessoa fiel que pudesse dar continuação à história rumo a Cristo Jesus. Que seja para você um momento de reflexão importante para a sua vida, para a minha vida. Amém? Que Deus te abençoe ricamente.